Muito obrigado. Há pouco tempo, os militares dos Estados Unidos realizaram ataques massivos de precisão nas 3 principais instalações nucleares do regime iraniano. Fordow, Natanz and Esfahan. Todos ouviram esses nomes durante anos enquanto Natanz e Isfahan construíam esse empreendimento terrivelmente destrutivo. Nosso objetivo era destruir a capacidade de enriquecimento nuclear do Irã e pôr fim à ameaça nuclear representada pelo maior patrocinador do terrorismo o mundo. Esta noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã, o tirano do Oriente Médio, agora precisa fazer a paz. Se não o fizerem, os ataques futuros serão muito maiores e mais fáceis. Durante 40 anos, o Irã vem dizendo: morte à América, morte a Israel. Eles estão matando nosso povo, arrancando seus braços e suas pernas com bombas na beira da estrada. Essa era a especialidade deles. Perdemos mais de 1000 pessoas e centenas de milhares morreram em todo o Oriente Médio e no mundo como resultado direto do ódio deles. Em particular, muitos foram mortos por seu general, Qais Soleimani. Decidi há muito tempo que não deixaria isso acontecer. Não vai continuar. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro B. Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma outra equipe tenha trabalhado antes e fizemos um longo caminho para eliminar essa terrível ameaça a Israel. Quero agradecer ao exército israelense pelo maravilhoso trabalho que realizaram. E o mais importante, quero parabenizar os grandes patriotas americanos que pilotaram essas máquinas magníficas esta noite e todos os militares dos Estados Unidos por uma operação como o mundo não via há muitas e muitas décadas. Tomara que não precisemos mais dos serviços deles nessa função. Espero que sim. Quero também parabenizar o chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, um general espetacular, e todas as mentes militares brilhantes envolvidas neste ataque. Dito tudo isso, isso não pode continuar. Haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que aquela que testemunhamos nos últimos 8 dias. Lembre-se, ainda há muitos alvos. A de hoje foi de longe a mais difícil de todas e talvez a mais letal. Mas se a paz não vier rapidamente, atacaremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. A maioria deles pode ser removida em questão de minutos. Não há nenhum exército no mundo que poderia ter feito o que fizemos esta noite. Nem de perto. Nunca houve um exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco. Amanhã, o general Kane e o secretário de Defesa Pete Hegseth terão uma coletiva de imprensa às 8 horas no Pentágono. E eu quero agradecer a todos e em particular a Deus. Quero dizer que te amamos, Deus. E nós amamos nossos grandes militares. Proteja-os. Deus abençoe o Oriente Médio. Deus abençoe Israel, e que Deus abençoe a América. Muito obrigado. Obrigado. Trazemos agora a declaração do líder supremo do Irã, a primeira desde o fim do conflito com Israel. Vamos ouvir. A entidade sionista vem cedendo aos nossos golpes. Eles nunca imaginariam que receberiam esses golpes.
Mas, ainda assim, foi isso que aconteceu. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso por ajudar nossas Forças Armadas, assisting our armed forces, permitindo-lhes penetrar nas múltiplas camadas de defesa criadas pelos inimigos. of defense set up by the enemies. Todas as posições militares e não militares foram atacadas por nós. Came under our attack. Todas essas posições dentro da entidade sionista foram atacadas. Entity came under attack. A agressão das entidades sionistas foi respondida com ataques letais e fatais. Was met by lethal and fatal attacks, and E conseguimos destruir as capacidades do inimigo. the enemy's capabilities. E esta é uma mensagem que a entidade sionista deve conhecer. The Zionist entity must come to know any Qualquer agressão contra a República Islâmica do Irã terá um custo alto, will have a deal, um preço grande e alto. a big Foi isso and que high aconteceu. price. This is what happened. Louvor e orgulho às Forças Armadas iranianas. Iranian armed forces, O povo iraniano, simplesmente as Forças Armadas, simply the armed são forces parte are integrante do part povo of the iraniano. Iranian people Foi o povo iraniano que forneceu, that provided, criou e apoiou o pessoal das Forças Armadas. those armed forces personnel, Hoje temos Forças Armadas robustas e poderosas. mighty armed forces. Uma segunda mensagem de felicitações pela vitória do nosso amado Irã contra os Estados Unidos da América. Iran against the United States of America. Os Estados Unidos intervieram imediatamente e se envolveram na guerra Intervened and simplesmente got porque tinham a involved in firme the war convicção de que, simply for the reason that they have a firm conviction if they caso contrário, a entidade sionista seria aniquilada. would be É por isso que os Estados Unidos se apressaram em resgatar e apoiar a entidade sionista. and support of the Zionist entity. Mas eles não obtiveram nenhuma vitória. Eles atacaram nossas instalações nucleares e esse assunto não pode ficar impune nas instâncias internacionais. Unpunished within the international venues. Contudo, eles não conseguiram minar essas instalações nucleares. These nuclear facilities. O presidente dos Estados Unidos intensificou suas operações militares. Their military No entanto, mais tarde ficou provado que eles estavam they exagerando have been excessivamente. excessively exaggerating. É do conhecimento de todos que a posição externa dos americanos é de fracasso, Position of the Americans is failure. pois eles falharam em destruir as instalações nucleares iranianas. Nuclear facilities. É por isso que eles continuaram tentando ampliar e amplificar seus ataques às nossas instalações para esconder seu fracasso. Amplify their attacks on our facilities in order to conceal their failure. A República Islâmica do Irã desferiu um duro golpe nas forças americanas quando elas atacaram a base militar americana em Alid. When they targeted and attacked the American military base in Al Udeid in Qatar, No Catar, causando graves danos à base. to the base. Aqueles que intensificaram seus ataques às nossas instalações nucleares vieram minimizar nosso ataque à sua base militar. Came out to downplay our attack on their military base. O que importa é que as Forças Armadas iranianas têm a capacidade de mirar e atacar qualquer posição que desejarem a qualquer momento. The capability
to target and attack any position they desire at any point of time. Da mesma forma, as bases militares americanas serão atacadas se as American forças americanas direcionarem qualquer beligerância contra o Irã. A terceira mensagem é em virtude da unidade, unity, solidariedade e harmonia entre nosso povo. Toda a população, uma só voz, uma só mão, lado a lado, superando suas diferenças. rising above their differences. Eles se levantaram e ficaram ao lado da República Islâmica do Irã e das Forças Armadas. By the side of the Islamic Republic of Iran and their armed forces. Não apenas isso, eles elogiaram as fileiras unidas de nossas Forças Armadas. United ranks of our armed forces. O povo iraniano demonstrou sua coragem e sua unidade contra a turbulência iniciada contra a República Islâmica do Irã. Against the belligerence initiated against the Islamic Republic of Iran. É uma mensagem de que nosso povo é uma só voz, Our people are one voice, uma só mão, um só bloco. A mensagem principal da minha palavra aqui é que em um de seus discursos, word here is that one of his speeches o presidente dos Estados Unidos disse: said o Irã deve desistir completamente e se render. give up and surrender. Então a questão ainda não são nossos esforços nucleares, Yet nossa rendição. No entanto, these essas palavras são muito maiores que o próprio presidente dos Estados Unidos. president himself, O Irã é um império profundamente enraizado, a deep-rooted empire, deep-rooted in history, profundamente enraizado na história e com uma civilização bem estabelecida. civilization. That's É por isso que a palavra rendição não está no nosso vocabulário. not within our vocabulary. O povo iraniano zombou das palavras proferidas pelo presidente dos Estados Unidos. Words uttered by the US president since Desde a vitória das revoluções iranianas, the Iranian Revolution, o Ocidente, ou seja, os Estados Unidos, maintained manteve a anomalia contra o Irã sob muitos pretextos falsos. false pretense Às vezes, eles surgiram sob o pretexto de direitos humanos, of human rights. direitos das mulheres. Now they are coming Agora eles vêm com outros pretextos sobre nossos empreendimentos nucleares. civil nuclear Civis e nucleares. Seu objetivo final é ver o Irã se render. to see Iran surrendering. O ex-presidente dos Estados Unidos não proferiu tais palavras publicamente, Utter such words simplesmente porque essas palavras não são aceitáveis no nível jurídico global. global Nenhum presidente tem o direito de exigir que um povo soberano se renda. demand one sovereign people to surrender O iraniano não pode e não irá se render. will not surrender. Este é um ponto-chave na minha mensagem. Point in my message. Let Deixe o povo iraniano saber que os Estados Unidos têm uma animosidade profunda com o Irã e o povo iraniano e querem que nos rendamos. with Iran and the Iranian people, and they want us to surrender, Isso não pode e não vai acontecer. and will not happen. O Irã é um país poderosamente estabelecido, Established com uma civilização profunda, civilization, profundamente enraizada na história, vast vasta geografia e uma cultura estabelecida. and established culture.
muitas vezes maior que a civilização dos Estados Unidos. Ninguém poderia imaginar que o Irã ou os iranianos poderiam se render. Preposterous this is. É absurdo exigir que o Irã ou os iranianos se rendam, o que só resultaria em zombaria. O Irã e o povo iraniano são dignos e permanecerão de pé pela graça de Deus Todo-Poderoso. Of God the Almighty, and I pray E peço a Deus Todo-Poderoso que conceda bênçãos e graças à nossa amada pátria e ao nosso povo. upon our Caros cidadãos de Israel, nos 12 dias da Operação Leão Ascendente, alcançamos uma vitória histórica. E essa vitória durará por gerações. Superamos duas ameaças existenciais imediatas: a ameaça das bombas nucleares e a ameaça dos 20.000 mísseis balísticos. Se não tivéssemos agido agora, o Estado de Israel estaria perto da ameaça de destruição. Mas isso não aconteceu porque no momento crítico nos levantamos como leões. Rugimos como um leão e nosso rugido abalou a multidão e ecoou pelo mundo. Em nossas fontes, está escrito que com estratégias vocês travarão a guerra. O surpreendente ataque inicial da Operação Leão Ascendente será registrado nos anais das guerras de Israel e será estudado por todos os exércitos do mundo. De um só golpe, derrotamos o alto comando do Irã, incluindo 3 chefes e muitos outros altos funcionários. Ao mesmo tempo, também derrotamos os principais cientistas nucleares do Irã. Eles eram os que detinham o conhecimento. Eles eram os que lideravam o programa nuclear. Aqueles que buscavam trazer destruição e morte sobre nós. Destruímos a usina central de enriquecimento em Inton, a mina de urânio em Isfahan e a usina de água pesada no Iraque. Nosso amigo, o presidente Trump, juntou-se a nós sem ambiguidade. Sob sua liderança, os militares do ZEUA destruíram a usina de enriquecimento nas profundezas do solo em Forto. Atacamos dezenas de instalações do programa nuclear iraniano, incluindo laboratórios e instalações de produção de centrífugas. Vocês certamente se lembram de como, há 7 anos, em uma operação deliberada do Mossad, trouxemos o arquivo nuclear secreto do Irã para Israel. Em seguida, expusemos o programa nuclear do Irã com o objetivo de destruir o Estado de Israel ao presidente Trump, ao mundo inteiro e a vocês, cidadãos de Israel. Hoje, durante esta operação, concluímos a missão e destruímos todo o arquivo. Este arquivo continha o conhecimento do Irã sobre bombas nucleares. Fizemos isso também. Por décadas, prometi a vocês que o Irã não teria armas nucleares. De fato, em todas as nossas corajosas operações, trouxemos à tona o programa nuclear do Irã. E se alguém no Irã tentar implementar esse projeto, agiremos com a mesma determinação, com a mesma força para impedir tal tentativa. Direi agora que o Irã não terá armas nucleares, com a mesma força, com a mesma determinação. Destruímos a indústria de produção de mísseis do Irã. Destruímos dezenas de instalações de produção de mísseis. Atingimos os mísseis com força em muitos casos. Destruímos os minutos antes de eles enviarem os mísseis da morte para Israel. A intenção maliciosa do Irã de ameaçar a existência de Israel por anos com mísseis balísticos. Essa ameaça também foi feita. E em relação ao regime iraniano, lançamos ataques pesados contra o regime maligno. Eles perderam muito mais autoridades eleitas. Destruímos a sede. Atacamos as bases dos guardas revolucionários. Atacamos as bases das bases. Prejudicamos os símbolos do governo. E hoje, apenas algumas horas atrás, 1 hora antes do cessar-fogo, lançamos o ataque mais duro desde o início da guerra contra o regime dos ayatolás,
perdemos centenas de policiais no ataque mais intenso que tem viu nos últimos 50 anos. Cidadãos de Israel, agradeço a vocês, meu amigo, presidente Trump e aos Estados Unidos por sua participação na defesa de Israel e na prevenção da ameaça nuclear do Irã. A participação dos Estados Unidos na campanha, não apenas no lado defensivo, mas também no lado ofensivo, é um evento histórico. Isso nunca aconteceu antes. É um produto do esforço político que liderei junto com o ministro Durmer diante do presidente Trump e sua equipe e devo dizer que nunca tive um grande amigo como o presidente Trump na Casa Branca e agradeço muito a ele por nosso trabalho compartilhado. Há grandes mensagens para isso, para a segurança nacional de Israel, para a segurança de cada um de vocês e netos e para todo o Oriente Médio. Cidadãos de Israel, em 7 de outubro, estávamos no meio de uma tempestade. Sofremos o pior desastre da história do Estado. Mas, graças aos esforços conjuntos do governo, das forças de segurança e de vocês, o povo, soubemos como nos recuperar e retornar ao resto da guerra. Ao longo de 20 meses, governamos em nome do Irã. E aprendemos com isso um preço sem precedentes, um preço que não é imaginável que pagaremos. Mas, apesar de nossas conquistas notáveis, não cederemos às ondas de euforia. Não somos dignos. Não somos arrogantes, muito pelo contrário. Não temos intenção de tirar o pé do acelerador. Precisamos concluir a campanha contra o exército iraniano para libertar o Hamas e libertar todos os nossos prisioneiros, os vivos e os desaparecidos como um só. E as famílias desaparecidas, digo que não pararemos por um momento, nem por um momento, inclusive durante a guerra. Os esforços para trazer de volta todos os nossos prisioneiros para casa, os vivos e os desaparecidos como um só. Não cederemos a esta missão sagrada até que ela esteja concluída. E as famílias desaparecidas, digo que vocês, nossos heróis, não cairão no chão porque seu heroísmo e bravura é o que nos permitirá quebrar o muro iraniano. Sem as grandes conquistas em Gaza, no Líbano, na Síria e contra o terrorismo na Judéia e Samaria, não teríamos conseguido chegar a Trump. Com a quebra do muro iraniano, abriremos um muro de paz e prosperidade para o povo da região. E digo a vocês também para além do povo da região. Já estamos trabalhando nisso há um mês e chegará o momento de revelar nossas ações. Tomaremos medidas imediatas contra qualquer um que seja prejudicado e levaremos a economia israelense a novos patamares. Isso já está acontecendo. Cidadãos de Israel, pagamos um alto preço por esta operação. Estamos todos acolhendo as famílias desaparecidas e estamos todos dando total apoio a todos os feridos, tanto física quanto mentalmente, bem como a todos os feridos nesta campanha desde 7 de outubro. Recentemente, visitei várias cidades que sofreram grandes perdas com os mísseis iranianos. Muitas casas foram destruídas e, como prometemos aos moradores, iremos reconstruí-las. Cidadãos de Israel, gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Chefe do Estado-Maior, Ayal Zamir, comandantes e soldados das FDI, chefe do Mossad, David Barnea, oficiais do Mossad, comandante da Força Aérea, Tomer Bar, nossos bravos pilotos, que trabalho maravilhoso eles fizeram, e aos oficiais das FDI, ao chefe da Marinha, contra-almirante Shlomi Binder, e à inteligência, eles demonstraram uma criatividade incrível na identificação dos esconderijos do inimigo. Ao chefe do Conselho de Segurança Nacional, Sati Hanej, por liderar a campanha. Ao secretário militar, Major-General Roman Gufman, ao comando da Frente Interna, à polícia israelense, ao pessoal médico e militar que salvou muitas vidas e, claro, gostaria de agradecer ao ministro da Defesa, Israel Katz, e a todos os ministros e ministras do governo. Todos eles apoiaram a decisão histórica e todos agiram em seus respectivos campos. Todos eles, sem exceção, estiveram à altura do momento. Mas, acima de tudo, gostaria de agradecer a vocês, cidadãos de Israel. Este é um momento de orgulho nacional, um momento de união, um momento em que cada cidadão de Israel pode se levantar e dizer: juntos, fizemos o inquebrável. Juntos, fizemos o inquebrável. Com a força de um leão, o povo de Israel se levanta. O povo judeu vive.
E com a ajuda de Deus, o povo do futuro garantirá o futuro de Israel.